Olá e bem-vindos aos estúdios da Dukascop TV em Genebra. Eu sou Daniel Schwenger. Tenho ao meu lado, para discutirmos líderes e fatores de sucesso nas redes sociais, Matthias Lufkens, diretor de programas digitais da Burson Marsteller, aqui em Genebra. Matthias, seja bem-vindo. Daniel, obrigado por me convidar. Matthias, nós acabamos de ver os últimos estudos sobre a diplomacia no Twitter. Você poderia nos dizer por que a Burson Marsteller está envolvida neste projeto e sobre o que é o estudo? Nós estivemos analisando a maneira que chefes de Estado, de governo e ministros de relações exteriores usam o Twitter para atingir novos públicos. Nós fazemos esse estudo há 3 anos. Nós estamos observando 615 contas de Twitter, institucionais e pessoais. E o objetivo do estudo não é ver quem tem mais seguidores, mas observar como eles estão conectados. Nós descobrimos neste ano que o ministro francês de Relações Exteriores, Laurent Fabius, é o diplomat melhor colocado. Ele tem 91 conexões mútuas com seus colegas. Nós acreditamos que o Twitter é uma ferramenta incrível que permite que você realmente faça essas conexões. Nunca vai substituir reuniões ao vivo, e-mails, telefonemas. É apenas mais um canal de comunicação. Como mais um canal de comunicação, como líderes influentes devem usar o Twitter? E quem são os líderes mais influentes em seu estudo? O mais influente em termos de conexões é Laurent Fabius. Em termos de seguidores, é claro, é o Barack Obama. Ele tem mais de 47 milhões de seguidores. Mas, curiosamente, ele não segue seus colegas. Ele só segue o primeiro-ministro da Rússia, Dmitry Medvedev, e o primeiro-ministro da Noruega. No entanto, a conta de Barack Obama é, na verdade, uma conta de campanha, usada pelos democratas para atingir o público interno. Então, ele não é, na verdade, o mais influente. Outra pessoa que se tornou muito influente foi o novo primeiro-ministro da Índia. Em 2 meses, desde a eleição, ele conquistou muitos seguidores, não só no Twitter, mas também no Facebook. Então, em termos de números, estes são os grandes difusores. E, por fim, o Papa Francisco. Pontifex tem contas em 9 línguas e mais de 15 milhões de seguidores, somando todas as contas. Há outros líderes, especialmente líderes africanos, que usam o Twitter para conversar com seu público. Eles se envolvem em conversas no Twitter sempre que têm tempo, respondendo às perguntas de seus seguidores. Curiosamente, o ex-primeiro-ministro de Uganda e o presidente de Ruanda são bem abertos, usando o Twitter como ferramenta para conversar. Há um bom número de ministros de relações exteriores europeus, e um dos melhores é o ex-ministro sueco de Relações Exteriores, Carl Bildt, que realmente usa o Twitter para fazer diplomacia em 140 caracteres. Anúncios de política em 140 caracteres. Pode-se dizer que não é possível dizer tudo em 140 caracteres. É verdade, mas esses anúncios, essas declarações curtas no Twitter, estão realmente conduzindo a diplomacia digital nos dias de hoje. Eu ouço falar que a influência é usada de maneira diferente em termos de alcance e de conversas reais. Então este é um fator de sucesso se você usa as mídias sociais como uma maneira real de interagir, certo? Não existe maneira certa ou errada de usá-las. Basicamente, algumas pessoas têm contas inativas apenas para ler as conversas, o que está acontecendo no Twitter, nas redes sociais, mas sem se envolverem. Outras utilizam para se engajar, para fazer esses anúncios de políticas, e outros as utilizam para interagir. Eu acho que se a pessoa fizer essas 3 coisas, ela pode ser o usuário perfeito do Twitter, de redes sociais e se envolver na diplomacia digital. Mas, como eu disse, não existe certo e errado. Na Dukascop TV, nós sempre buscamos tendências que são relevantes para os negociadores. Então, como eles devem se envolver nas mídias sociais e o que, no seu ponto de vista, torna o alcance das redes sociais um sucesso. Eu acho que os negociadores podem aprender muito com os líderes mundiais no Twitter. No nosso estudo, nós descobrimos que 84% dos chefes de Estado e de todos os governos do mundo agora têm uma presença oficial no Twitter. Se você analisar o mundo dos negócios, se observar o Fortune 500, o número de CEOs envolvidos em redes sociais está bem abaixo disso. Está entre 4 e
98%. A ideia é que os negociadores têm que ser como políticos no Twitter. As corporações têm que ter um rosto humano. Eles têm que escutar as coisas boas, as coisas ruins e as coisas feias. Eles têm que escutar diretamente o feedback dos clientes. Isso não significa que eles têm que responder cada pergunta, mas eles têm que estar atualizados, têm que se envolver. Eu acho que seria um ótimo benefício para as empresas se seu CEO estivesse pessoalmente engajado, ou pelo menos como ouvinte no Twitter. Quais são os obstáculos mais importantes quando as pessoas te abordam como especialista de redes sociais? Se eles não se envolverem nas redes sociais, e existe certo e errado em relação a redes sociais? O certo e errado, eu acho que o maior erro é não se engajar nas redes sociais. Eu acho que é muito importante se tornar acessível. E o maior obstáculo é o medo. Os líderes de negócio, em sua maioria acima de 50 anos, eles têm medo dessas novas mídias que eles não conseguem controlar. E isso é verdade. Você não pode controlá-las. Mas se você tem que se envolver e você tem que ser um líder, e algumas pessoas vão seguir o líder, então você tem que conduzir a conversa. Eu acho que essa é a chave para os executivos no Twitter. Mas o medo é o maior obstáculo. Quais seriam os benefícios que os negociadores teriam ao se envolver nas redes sociais? Primeiramente, isso humaniza a empresa. Isso liga um rosto humano à corporação. Isso mostra que a companhia é acessível, que está escutando. Se o presidente está no Twitter, isso vai se espalhando pelos diferentes escalões, desde os diretores sêniores até os empregados mais simples. Todos vão estar no Twitter se envolvendo nas redes sociais. Eu também acho que é muito importante ajudar os empregados a usar as redes sociais, porque eles são os melhores embaixadores. Eu acho que em 2 anos nós teremos empresas inteiras se engajando em mídia social, desde o executivo até a secretária na recepção. Obrigado, Matias, por dividir seu conhecimento conosco. Seria ótimo se pudéssemos nos encontrar mais uma vez neste estúdio. Obrigado. Muito obrigado, Daniel. É só chamar. Obrigado pela audiência. Continue conectado à Dukascop TV para acessar as últimas notícias e entrevistas exclusivas. Tenha um ótimo dia e até a próxima.